Olá a todos, meu nome é Naomi Sugita Reis, eu sou advogada e atualmente estou fazendo um mestrado na Universidade de Bolonha sobre proteção aos direitos humanos e cooperação internacional. Então, pode-se ver que o meu campo de pesquisa realmente é um âmbito internacional e voltado aos direitos humanos. E é por isso que o trabalho que eu submeti foi exatamente um diálogo entre os direitos humanos e o âmbito do direito internacional laboral, né? Para ser mais específico, e sob um enfoque de igualdade de gênero. Então, eu posso afirmar que o presente artigo ele explora a temática da igualdade de gênero sob o enfoque dos direitos humanos e do direito do trabalho, que exaltam o princípio da igualdade. O que fala esse princípio da igualdade? Ele preconiza que os homens e mulheres, entre si e entre seus iguais, não podem sofrer nenhuma comparação ou distinção. Então, com base nas premissas de igualdade e, consequentemente, de dignidade, o direito do trabalho ele foi se estabelecendo através de reivindicações e de lutas sociais por parte dos trabalhadores, né? A fim de quê? A fim de implementar medidas cada vez mais protetivas, tendo em vista que no início do século XX os trabalhadores eram sujeitos a cargas absurdas de horário, a remunerações ínfimas. Então, assim, com certeza o direito do trabalho ele teve que se estabelecer tanto a nível local quanto a nível internacional para uma proteção óbvia que os trabalhadores necessitavam. Então, assim, os fundamentos da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, apresentam-se como a consolidação da justiça social, assim como a implementação e a efetividade internacional dos direitos humanos. Porque apesar de não parecer uma coisa óbvia, o direito do trabalho e os direitos humanos, eles andam de mão dada. Porque não tem como conceber um direito do trabalho, assim, sem a proteção dos direitos humanos. Porque nós passamos, sei lá, 2/3 da nossa vida trabalhando. Então, a gente precisa ter uma proteção absurda envolta pela camada de direitos humanos para a nossa vida laboral. Então, pegando essa questão de direito do trabalho, direitos humanos e igualdade de gênero, tem uma convenção específica da Organização Internacional do Trabalho que trata muito bem, que converge esses três pontos em uma coisa só, que é a Convenção número 100 da OIT, feita lá nos anos 50. E o que ela preconizava? Ela simplesmente falava que homens e mulheres que realizam trabalhos iguais, de igual valor, merecem receber a mesma remuneração. Então, assim, isso mostra como a OIT ela tem essa característica muito vanguardista, né? Porque, assim, hoje em dia, em 2019, 100 anos depois da criação da Organização Internacional do Trabalho, é que nós estamos colocando muito em pauta, tipo, a igualdade de gênero. Então, assim, a igualdade de gênero, hoje em dia, 2019, século XXI, tá muito em voga. Mas, nos anos 50, isso não era comum. E nos anos 50, a OIT já estava falando de igualdade de gênero, a ponto de colocar em uma convenção. Tanto o direito do trabalho quanto os direitos humanos, eles foram desenvolvidos pela humanidade e para a humanidade. Ambos são ramos do direito que tratam de uma melhor qualidade de vida para os indivíduos, bem como para uma melhor vivência, uma melhor relação social e, em linhas gerais, tratam de uma sociedade mais sã e bem amparada. E de que se trata o direito, se não de uma ciência que tutela a humanidade visando o seu melhor, né? Então, assim, a relação que o direito do trabalho tem para com os direitos humanos, a grosso modo, pode não parecer tão latente. Contudo, ela se apresenta como uma das relações entre áreas do direito mais necessárias. Isso fica evidente ao analisarmos a Convenção número 100 da OIT, que preza pela igualdade de remuneração entre homens e mulheres que realizam um trabalho de igual valor. E com essa Convenção de número 100 da OIT, o princípio da igualdade, que é preconizado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, encontra-se também preconizado pelo direito trabalhista.
o que torna um excelente objeto de estudo e análise da relação entre as duas esferas jurídicas, a esfera dos direitos humanos e a esfera do direito do trabalho. Então, é por isso que no artigo que eu submeti, eu começo falando sobre a OIT e mais especificadamente, sobre a importância da OIT para a consolidação da justiça social e dos direitos humanos. Então, assim, o artigo ele passa primeiro sobre a Declaração de Filadélfia de 44, que foi extremamente importante para a criação da própria Nações Unidas, né? E depois passa sobre a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, de 98. Também passa sobre a Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa. E, por fim, o capítulo se encerra falando bem especificadamente sobre justiça social, que é um princípio basilar da Organização Internacional do Trabalho e não é à toa. Isso se dá porque a justiça social, ela é um conceito de construção pautada na igualdade de direitos e na solidariedade, o que faz com que os seus aspectos sociais e econômicos caminhem juntos para uma sociedade mais equilibrada e menos desigual, portanto, uma sociedade mais justa. Nesse sentido, eu acho que cumpre ressaltar que um dos princípios que permeiam o conceito de justiça social, enraizado pelas premissas e fundamentos da OIT, é justamente o tema central desse trabalho, que é o princípio da igualdade, né? Uma ideia mais puxada para a questão de igualdade de gênero, mas o princípio da igualdade. E é por isso que, encerrando o primeiro capítulo, que é dedicado à OIT, o trabalho ele tem como segundo capítulo uma discussão sobre o princípio da igualdade. Então, assim, que nada mais é do que a ideia de que o ser humano deve ser valorizado e também que homens e mulheres, entre si e entre seus iguais, não podem sofrer nenhuma comparação ou distinção. Então, assim, esse capítulo ele fala sobre a questão de que a dignidade atribuída aos seres humanos deve ser destituída de qualquer fator moral, religioso ou econômico, fazendo com que esse conceito seja abrangente a ponto de ser destinado aos seres humanos em si, desviados de qualquer qualidade além dessa, ou seja, todos os seres humanos são iguais, sem nenhuma distinção. Então, assim, o segundo capítulo, ele permeia bem a questão da igualdade de gênero, a igualdade como um princípio de direitos humanos e também sobre a questão de até que ponto que as mulheres são equiparadas aos homens e até que ponto que isso é bom, isso é prejudicial. Então, é um estudo sucinto, mas bem especificado sobre a questão de igualdade entre homens e mulheres nas relações sociais de trabalho. Então, tendo já permeado sobre o que é a Organização Internacional do Trabalho, as suas funções, os seus princípios e também passando pela questão da igualdade como um direito humano e mais especificadamente sobre a igualdade de gênero, chegamos ao terceiro e último capítulo, que é exatamente a posição da mulher num âmbito laboral. Então, é nesse capítulo que a Convenção número 100 da OIT é especialmente analisada. A Organização Internacional do Trabalho, no ano de 1951, instaurou de maneira notável a sua Convenção de número 100. Então, assim, além de ela ter atingido o marco de 100 convenções em um espaço de tempo relativamente curto, fora dado espaço a uma convenção que, por muitos, mostrou-se vanguardista, ou até mesmo utópica, tendo em vista que ela tratou sobre igualdade de gênero, ao se importar com a igualdade de remuneração entre mão de obra masculina e mão de obra feminina por trabalho de igual valor. A Convenção número 100 da OIT possui um status de tratado internacional multilateral, mas, a partir do ano de 1998, passou a contar com uma característica a mais, eis que reconheceram-na como um tratado de direitos humanos, com o advento da declaração atinente a princípios e direitos fundamentais no trabalho, proferida pela mesma organização internacional. Então, pode-se dizer que a Convenção número 100 da OIT, ela veio em boa hora, eis que nos anos 50 tem-se o início da vida da mulher carreirista, de mulher que passou a finalmente ter uma possibilidade de ingressar no mesmo espaço de trabalho que os homens.
A minha conclusão com esse trabalho foi de que, apesar de todo o arcabouço legal e social que ampara e enaltece a igualdade entre homens e mulheres, pode-se perceber que este ainda é um problema que deve ser defendido com muito afinco, tendo em vista a sua extrema importância para outros aspectos da vida em sociedade. Então, assim, existe um motivo pelo qual a igualdade em si é considerada como um princípio de direitos humanos. E isso se dá em função de um tratamento igualitário a todos ser o pontapé inicial para a efetivação de outros direitos, sejam eles quais forem. Então, assim, sem uma sociedade igualitária, não pode ser vislumbrada uma sociedade justa, e sem uma sociedade justa, não há segurança em existir, né? Então, assim, no âmbito da igualdade de gênero, cumpre ressaltar que as lutas sociais femininas mostraram-se extremamente necessárias para uma maior igualdade entre homens e mulheres. Igualdade essa que ainda não está amplamente disseminada e nem consolidada pelas sociedades atuais, mas tá no caminho certo. Ainda, eu pude perceber com esse trabalho que as mulheres elas vêm percorrendo um longo e árduo caminho na busca por uma plena aceitação de sua condição feminina, né? Bem como de uma igualdade de chance para com os homens, especialmente no âmbito laboral, que é onde fica mais latente essa divisão de gênero entre homens e mulheres. Então, assim, a cada século que passa, a cada década que se completa e a cada ano de resistência, as mulheres conquistam cada vez mais na sociedade um espaço que na realidade já era delas por direito. E esses avanços sociais são nítidos, pois basta comparar a vida de uma mulher no início dos anos 20 com uma mulher nos dias atuais, em 2019. Então, foram obtidos inúmeros direitos que, em momento anterior, eram inimagináveis, mas que hoje são vistos com extrema normalidade, como, por exemplo, o voto, a propriedade, a locomoção, a sucessão de bens, né? E entre outros. E é em função desses avanços em termos de conquistas de direitos é que a Convenção número 100 da OIT, elaborada lá na década de 50, foi um marco para as lutas feministas, vez que ela foi atingida como um reflexo do embate entre uma sociedade machista e uma sociedade justa. E essa justiça aqui é traduzida simplesmente por uma igualdade de remuneração para trabalho de igual valor, realizado por homens e mulheres. Então, assim, podemos ver que a igualdade é um componente da justiça. E, para finalizar, eu até diria que, assim, em mais de meio século que se passou entre a Convenção número 100 e, hoje em dia, os dias atuais, o que pode ser percebido é que tiveram, sim, avanços no que tange a igualdade remuneratória entre homens e mulheres, assim como outros aspectos sociais. Entretanto, esses avanços foram apenas no sentido de reduzir a drástica diferença entre ambos os gêneros, e não no sentido de efetivamente igualizá-los. Tá? Então, eu agradeço a atenção de todos e sucesso e que a gente consiga um dia ainda alcançar essa igualdade de gênero tão buscada nos dias atuais. Obrigada!